Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no nosso canal A Verdade da Fé Católica. Esse canal tem o objetivo de trazer para aqueles que se interessarem aquilo que os papas ensinaram. Esse conteúdo ele tem a força de cura, de libertação, de exorcismo. A cada contato com a palavra do Vigário de Cristo, o nosso entendimento vai se abrindo. É um desafio nós podermos investir um tempo para ouvir aquilo que foi ensinado pelos papas. Vivemos um tempo muito delicado, tempo de apostasia, onde nós temos o mesmo sentimento que teve Pedro, que está narrado no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Diante de uma situação onde a igreja não é igreja, onde a missa não é missa, onde o Papa não é Papa, onde aqueles que deveriam nos apontar o caminho da verdade, nos apontam o caminho do abismo, do inferno, da mentira. Vivemos um tempo delicado, onde se continuarmos na igreja, que se apresenta como católica, acabamos estando vinculados ao corpo místico do anticristo. E como professar a verdadeira fé, se não tem quem nos ensine a verdadeira fé? Como viver a nossa vida sacramental, que é necessária, porque quem instituiu os 7 sacramentos foi o próprio Jesus. E essa falsa igreja tem sacramentos duvidosos. Qual seria a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Não devo participar dessa missa? Eu não tenho coragem de participar. Mas aquilo que é uma decisão pessoal minha, eu não posso fazer com que seja a sua decisão também. Por isso que esse canal tem o objetivo de apontar a voz dos papas. Eu não estou aqui para que a minha opinião pessoal prevaleça. Eu preciso fazer com que a minha vida seja submetida ao Senhor de todas as coisas, ao Rei Jesus. É Ele que deve direcionar a minha vida através dos ensinamentos da sua igreja, porque a igreja é a arca da nossa salvação. Já tenho dito e repetido, a igreja é o corpo místico de Cristo, a esposa dileta do Cordeiro. Fora da igreja católica não existe salvação. Mas essa que se apresenta como igreja católica não é igreja católica. Então nós estamos numa situação muito delicada. Eu nem tenho para onde te apontar, olha, participa de tal local. Porque muitos têm se apresentado como defensores da fé, mas são tão inimigos da fé como aqueles que estão celebrando o rito de Aníbal Buguini. Então a situação não é fácil para ninguém. Eu não tenho aqui a pretensão de fazer você ser dependente desse canal, de forma alguma. Mas eu tenho sim de fazer você ser totalmente dependente de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, do Rei de todas as coisas. E fazer com que você se adentre na arca da sua salvação, da minha salvação e da nossa salvação, que é a Igreja Católica. E o único jeito de estarmos unidos a Jesus Cristo é estarmos unidos à sua igreja, porque quem instituiu a igreja foi Jesus Cristo. Não existe cristianismo fora da Igreja Católica. Todas as outras que foram e se denominam igreja são conduzidas pelo espírito do demônio. Inclusive essa igreja conciliar. Porque seria uma contradição considerarmos que alguém que nega o próprio Deus, que se encarnou no seio da Santíssima Virgem Maria, que tem a ousadia de dizer que a salvação se encontra em qualquer religião. Se você lê os documentos do Concílio Vaticano II, já diz lá que nós adoramos o mesmo Deus dos judeus e dos muçulmanos, que o Espírito age fora da igreja. Então isso jamais foi ensinado. Esse canal quer fazer com que você não tenha medo de conhecer aquilo que os papas ensinaram. E qualquer decisão que você tome, você precisa ter consciência de que Deus está com você. Deus não abandona aqueles que confiam e colocam nele a sua esperança, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Deus sabe o que nós temos sofrido. Nós não podemos fazer com que a nossa família seja comprometida por causa dessa situação. Nós temos que amar todos os nossos familiares. Eu tenho 6 filhos, não são todos os 6 que participam da missa tradicional, mas os que não participam são tão filhos como aqueles que participam. Nós não podemos cair nas armadilhas do demônio. Aqueles que são casados, que o cônjuge quer ir para um lado, o marido para um lado, a esposa para o outro, nós precisamos ter a sabedoria divina para que o nosso casamento não seja destruído pelo diabo. Porque o diabo é o divisor, aquele que quer trazer confusão. Mesmo estando no caminho certo, nós precisamos ter paciência com aqueles que estão no caminho errado. Porque Deus teve paciência comigo e com você.
Graças a Deus, quem me apontou esse caminho, insistiu comigo por muitos meses foi minha esposa. Mas se caso ela não estivesse tendo a mesma visão que eu tenho, eu não poderia comprometer a minha vida familiar e não poderia agir com imprudência, com incoerência, com falta de discernimento. Porque nós precisamos preservar o sacramento do matrimônio. Porque o matrimônio foi elevado à dignidade de sacramento. E a família é a pupila dos olhos de Deus, é reflexo da união de Cristo com a igreja. Temos mais de 20 vídeos sobre o sacramento do matrimônio no nosso canal, porque a família é a base, o sustentáculo, onde se reflete a imagem viva da união de Cristo com a igreja. Então nós não podemos destruir a nossa família, porque um ou outro pensa diferente, precisamos agir com sabedoria para não cairmos nas armadilhas do demônio, porque ele é cruel, ele é astuto. Ele gosta de dividir, veio para destruir, veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Estou aqui apenas apontando o caminho para vocês, o caminho da verdade. E o caminho da verdade é o caminho da igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Pois não existe salvação fora dessa igreja. Essa introdução que eu fiz é justamente para você saber que o inimigo usa de muitos meios para nos desviar. Nós não vamos encontrar uma segurança, mesmo que você encontre uma missa tradicional, mesmo que você encontre um local para você participar, a nossa confiança precisa ser unicamente em Deus. Porque muitos também estão agindo de forma incoerente, pregando divisões. Muitos desses do meio tradicional têm também o germe da divisão. Muitos que poderiam estar trabalhando em comunhão estão se degladiando. Fica difícil apontar o caminho para onde participar, porque se eu estou em comunhão com o corpo místico do anticristo. Se eu rompo com essa estrutura, eu não tenho para onde ir. Mas nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos acreditar que a providência não vai faltar, porque é incoerência participar de um rito que foi preparado por um satanista. Mas a nossa vida familiar precisa ser preservada. Você precisa amar as pessoas independente da escolha que elas façam. Se nós temos uma esposa, um esposo, filhos, parentes, pai, mãe, nós precisamos amá-los e respeitá-los, independente deles estarem compreendendo ou não o que está acontecendo, porque não é fácil compreender o que está acontecendo. Como é que eu vou explicar para uma pessoa que o Papa não é Papa, que o Bispo não é Bispo, que o Padre não é Padre, que a missa não é missa, que o Deus que eles pregam é um Deus falso, que os exércitos aí que estão se levantando são falsos exércitos? Não sabe se é exército de São Miguel ou se é exército de Lúcifer, e não é culpa das pessoas, é culpa daqueles que promovem os encontros, porque eles deveriam conhecer aquilo que a igreja sempre ensinou. Então é muito triste o que tem acontecido. Temos sido, de fato, enganados por essas estruturas que foram criadas. Eu tenho dito e reitero aqui com muita tranquilidade, com muita coerência, que as comunidades teriam obrigação de conhecer aquilo que a igreja ensina. Tudo aquilo que a igreja ensinou através dos 260 papas, dos 20 concílios, através dos profetas do Antigo Testamento. Mas não, cada um busca o seu próprio interesse e fazem as pessoas se tornarem reféns e fazem as pessoas continuarem unidas ao corpo místico do anticristo. É muito triste o que está acontecendo. Nós não temos para onde ir. E nós, muitas vezes, acabamos nos encontrando na situação de Pedro, onde no versículo anterior diz assim: desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então é muito delicada a nossa situação. É muito delicada. Para onde ir? Aonde receber os sacramentos? Através de um rito ilícito? É assim que a igreja ensinou? Não é assim. Não é assim que a igreja ensinou. O Papa Pio XI, no documento Mortalio Animus, diz assim no número 10. Assim sendo, é manifestamente claro que a Santa Sé não pode de modo algum participar de suas assembleias e que aos católicos de nenhum modo é lícito aprovar ou contribuir para essas iniciativas. Se o fizerem, concederão autoridade à falsa religião cristã, sobremaneira alheia à única Igreja de Cristo. Então Deus nunca me pediria para participar de uma igreja que não é a igreja fundada por Ele, mesmo que apresente-se ao mundo como sendo a Igreja Católica, mas está evidente, claro,
Óbvio que não é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a pior de todas as seitas que já existiram, porque ela se apresenta como sendo o que ela não é. Então os protestantes estão ali rompidos, não há ligação de Jesus Cristo com essa estrutura protestante. Parece pesado o que eu estou dizendo, mas isso está no catecismo romano. Não é justo você pensar que eu estou trazendo isso para causar divisão. Não quero causar divisão, mas a divisão já aconteceu. Quem está unido a essa seita está rompido com a Igreja Católica. Olha que coisa séria. Se eu estou em comunhão, eu estou rompido. Se eu estou rompido, eu comecei a descobrir o caminho da verdade. É o oposto. A nossa obediência é uma desobediência. O nosso vínculo é uma ruptura. É muito sério o que está acontecendo. Olha o que diz a igreja. Constituída sob a direção do Espírito Santo, essa igreja é a única que não pode errar no ensino da fé e da moral. Todas as outras, porém, que se arrogam o nome de igrejas, caem fatalmente nos erros mais perigosos quanto à fé e aos costumes, porque são guiadas pelo espírito do demônio. Então a igreja ensina que todas as outras religiões são guiadas pelo espírito do demônio. Se ensinar isso hoje, é morte certa. É um escândalo se o sumo pontífice se reunisse com todas as religiões e dissesse: ou vocês se curvam diante do Rei da Glória, do Senhor Jesus Cristo, ou vocês irão para a condenação eterna. Não, onde você estiver, você receberá a salvação eterna. Então, na verdade, esses homens querem que todos sejam condenados. Estar unido ao Concílio Vaticano II, aos últimos charlatões que se apresentaram como papas, é assinar o passaporte para a condenação eterna. Eu não estou exagerando. Eu poderia falar com muito mais brandura, mais serenidade, mas diante de um abismo onde nós nos encontramos, falar com essa brandura toda, diante de milhares e milhões de pessoas sendo jogadas no inferno por causa da negligência desses falsos pastores, que não nos ensinaram a verdade, e o pior, além de não nos ensinarem a verdade, ainda esconderam de nós a verdade, ainda negam a verdade, ainda colocaram dentro de um porão e trancaram com chaves, cadeados, correntes, e jogaram a chave fora para que ninguém tivesse acesso à verdade. E se essa verdade está chegando a nós, é por pura misericórdia de Deus, é por pura graça de Deus, porque Deus não se deixa vencer, ele não se deixa aprisionar. A verdade é o próprio Deus, então é impossível aprisionar a verdade. Por isso que está chegando a muitos a verdade. E diante dessa verdade, as pessoas que buscam a verdade são as que mais estão sendo ridicularizadas. Nós queremos ser católicos. Quem são os inimigos? São aqueles que estão unidos a essa estrutura, porque se tornaram inimigos do próprio Deus. Eu estou unido a uma estrutura que nega que existe uma arca para a nossa salvação. Que a igreja é o corpo místico de Cristo, que a igreja é a esposa dileta do Cordeiro, e se eu estou unido a essa estrutura, eu estou de fato amaldiçoado. Então é uma maldição participar de uma estrutura que nega o próprio Deus. E se para participar dos sacramentos nessa seita conciliar, eu preciso negar que Jesus é o único Senhor e Salvador, fica muito difícil a nossa situação. Porque aqui não é questão moral. São Francisco de Assis procurava para se confessar os padres de maior má fama, porque ele sabia que a graça da absolvição não estava pela santidade do ministro, mas é pela graça de Deus. Mas aqui nós não estamos com um problema moral apenas, nós estamos com um problema de fé, de adulteração, de não ser a Igreja Católica. Então é muito séria a situação. Agora é um problema de apostasia, é um problema de ridicularizar a Deus. Então nós estamos ali como estava Jesus e Barrabás. E nós estamos aceitando Barrabás e dizendo que amamos Jesus. Estamos dizendo: crucifica-o, profana na missa, profana, profana. Nós somos juízes do Papa. Isso não é a Igreja Católica, não é nem de longe a Igreja Católica. Então quero distância dessa seita conciliar. Se você quer continuar unido, é uma decisão pessoal sua, porque eu não tenho para onde te apontar. Eu não tenho como dizer: ó, vai para tal lugar, que lá é ensinada a verdadeira fé católica, porque muitos também que romperam com essa estrutura estão piores do que aqueles que continuaram com essa estrutura, porque se acham muito entendidos da verdade, se tornaram grandes fariseus, ninguém presta, só eles que prestam. Então é muito delicada a situação. É de chorar, é prova de que estamos vivendo o final dos tempos.
número 2 do documento Quas Primas, o Ano Santo e o Reino de Cristo. E tudo o que aconteceu e que se fez no transcurso desse Ano Santo, certamente digno de memória perpétua. Por acaso, não redundou em honra e glória ao divino fundador da Igreja, nosso Supremo Rei e Senhor? Olha como que começa o Papa Pio XI, nesse documento de instituição da festa de Jesus Cristo Rei, e tudo o que aconteceu e que se fez no transcurso desse Ano Santo, certamente digno de memória perpétua. Por acaso não redundou em honra e glória ao divino fundador da Igreja, nosso Supremo Rei e Senhor? Esse redundou quer dizer superabundou, reverteu, resultou, transbordou em honra e glória ao divino fundador da Igreja. Quem fundou a Igreja Católica foi o próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Rei e Senhor. Como eu posso me dirigir ao Rei e Senhor e dizer que qualquer um alcança a salvação negando o Rei e negando o Senhor, negando o próprio Deus que se encarnou no seio da Santíssima Virgem Maria? Isso é loucura, isso é um absurdo. E olha o que continua dizendo o Papa: com efeito, a mostra missionária vaticana, quanto não atingiu a mente e o coração dos homens, quer fazendo conhecer o diuturno trabalho da Igreja, pela maior dilatação do reino do seu esposo, nos continentes e nas ilhas mais longínquas do oceano, quer o grande número de regiões conquistadas para o catolicismo com o suor e o sangue de missionários fortíssimos e invictos, quer finalmente fazendo conhecer quanto vastas regiões ainda existam a ser submetidas ao império suave e salutar do nosso rei. Veja bem como foi conquistada essas ilhas e esses continentes e essas regiões com o suor e o sangue de missionários fortíssimos e invictos. Foi com suor e sangue que se conquistava para o catolicismo as regiões, as ilhas, os continentes, pela maior dilatação do reino do seu esposo nos continentes e nas ilhas mais longínquas do oceano, quer o grande número de regiões conquistadas para o catolicismo, com o suor e o sangue de missionários fortíssimos e invictos. Aqui não tinha segundas intenções, não tinha cachê para pregar, não tinha vantagem para anunciar Jesus Cristo. Pelo contrário, muitos foram mortos por anunciar Jesus Cristo. Muitos foram massacrados, foram mártires por anunciar a verdade. E não sou eu dizendo isso, é o Papa. Quer o grande número de regiões conquistadas para o catolicismo, com o suor e o sangue de missionários fortíssimos e invictos. Quer finalmente fazendo conhecer quanto vastas regiões ainda existam a ser submetidas ao império suave e salutar de nosso rei. E aquelas multidões que durante este ano jubilar vieram de toda parte da terra à cidade santa, sob a guia dos seus bispos e sacerdotes. Outra coisa não tinham no coração, purificadas as suas almas, a não ser proclamar-se junto ao túmulo dos apóstolos e diante de nós, súditos fiéis de Cristo, para o presente e para o futuro. Este reino de Cristo pareceu como que impregnado de nova luz, quando nós, provada a virtude heróica de 6 confessores e virgens, elevamo-los às honras dos altares. E qual alegria e qual conforto experimentamos no ânimo, quando, no esplendor da Basílica Vaticana, promulgada o decreto solene, uma multidão sem número, levantando o cântico de agradecimento, exclamou: Tu és o Rei da Glória, o Cristo. Uma multidão de peregrinos na Basílica Vaticana, onde hoje é a sede do Anticristo, onde hoje é exaltada a Pachamama, onde hoje é prestado culto ao próprio demônio, da onde emana o vômito do demônio, outrora a sede da fé católica, o lugar da onde emanava a verdade. Olha o que diz o Papa:
E qual alegria e qual conforto experimentamos no ânimo quando, no esplendor da Basílica Vaticana, promulgado o decreto solene, o decreto da instituição da festa de Jesus Cristo Rei, uma multidão sem número, levantando o cântico de agradecimento, exclamou: Tu és o Rei da glória, o Cristo. Com efeito, enquanto os homens e as nações afastadas de Deus, pelo ódio recíproco e pelas discórdias internas, caminham para a ruína e para a morte, a igreja de Deus, olha só, a igreja de Deus, Deus tem a sua igreja, e a igreja de Deus é a igreja católica, continuando a oferecer ao gênero humano o alimento da vida espiritual. Cria e forma gerações de santos e de santas a Jesus Cristo, o qual não cessa de chamar a felicidade do reino celeste aqueles que teve como súditos fiéis e obedientes do reino terreno. Além disso, recorrendo durante o ano jubilar, o 16º século da celebração do Concílio de Nicéia, quisemos que o acontecimento centenário fosse comemorado. E nós próprios o comemoramos na Basílica Vaticana, com tanto mais boamente, enquanto aquele sagrado sínodo definiu e propôs, como dogma, a consubstancialidade do unigênito com o Pai, e ao mesmo tempo inserindo no símbolo a fórmula: e o seu reino não terá fim. Proclamou a dignidade régia de Cristo. Essa dignidade régia é grandiosa, deslumbrante, que é própria de um rei. Quem tiver interesse em ter acesso a esse documento está disponível tanto no canal do WhatsApp como no canal do Telegram. Gostaria de terminar esse vídeo de hoje, porque no número 5 desse documento, o Papa cita o Salmo 45. Então, eu queria concluir esse vídeo de hoje rezando com você o Salmo 45 e também o número 7 do documento do Papa São Pio X, é Supreme Apostolatus. Porque o Papa São Pio X tinha como plano de governo restaurar todas as coisas em Cristo. Pois a nossa maior necessidade é estarmos unidos àquele que é o Senhor de todas as coisas. Aquele que tem sido negado pela seita maçônica judaica satânica, onde prega-se que existe salvação fora da Igreja Católica e que existe salvação fora de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse salmo possa ser um conforto para a sua vida, para a minha vida, e que essa leitura, finalizando esse vídeo de hoje, possa reconfortar o nosso coração, que muitas vezes se sente sozinho, desamparado, está sedento da presença de Deus. Deus é nosso refúgio e nossa força. Mostrou-se nosso amparo nas tribulações. Por isso, a terra pode tremer, nada tememos. As próprias montanhas podem se afundar nos mares. Ainda que as águas tumultuem e com a sua fúria venham abalar os montes, está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no seu centro, ela é inabalável. Desde o amanhecer, já Deus lhe vem em socorro. Agitaram-se as nações, vacilaram os reinos. Apenas ressoou sua voz, tremeu a terra. Está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Vinde admirar as obras do Senhor, os prodígios que ele fez sobre a terra. Reprimiu as guerras em toda a extensão da terra. Partiu os arcos, quebrou as lanças, queimou os escudos. Parai, disse ele, e reconhecei que sou Deus. Olha o que diz o versículo 11. Parai, disse ele, e reconhecei que sou Deus, que domino sobre as nações e sobre a terra. Está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Repito, parai, disse ele, e reconhecei que sou Deus, que domino sobre as nações e sobre toda a terra. Está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Concluo esse vídeo de hoje lendo e trazendo para você a voz de um santo, São Pio X,
que foi Papa do ano de 1903 a 1914, que foi canonizado pelo Papa Pio XII em 1954. Que a voz do Vigário de Cristo possa acalentar o nosso coração. Em verdade, ninguém em sã consciência pode duvidar com qual medida se combate essa luta dos homens com o Altíssimo. Olha o que diz sua santidade, o Papa São Pio X. Em verdade, ninguém em sã consciência pode duvidar com qual medida se combate essa luta dos homens contra o Altíssimo. O homem pode, abusando de sua liberdade, violar o direito e a majestade do Criador do universo. Mas a vitória será sempre de Deus. Vou repetir essa parte. O homem pode, abusando de sua liberdade, violar o direito e a majestade do Criador do universo. Mas a vitória será sempre de Deus. Quando o homem, na ilusão do triunfo, levanta-se mais audaz, estará próximo da derrota. Deus mesmo nos assegurou disso nos livros sagrados, praticamente esquecendo sua força e grandeza. Fecha os olhos diante dos pecados dos homens, mas bem depressa, depois dessas aparentes retiradas, acordou como um homem que dormia, como um valente embriagado pelo vinho, esmaga a cabeça dos seus inimigos, a fim de que todos conheçam que Deus é rei de toda a terra. A fim de que todos conheçam que Deus é rei de toda a terra. E saibam os povos que são homens mortais. Bendito seja Deus pelo Papa Pio XI, bendito seja Deus pelo Papa São Pio X, bendito seja Deus pela sua vida, bendito seja Deus pela Igreja Católica, bendito seja Deus pela Santíssima Virgem Maria, terror dos demônios e terror das heresias, que você faça todos os dias a profissão de fé para que essa oração de libertação renove cada dia em nós a esperança de que nós não estamos sozinhos e que as portas do inferno não prevalecerão contra a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o seu corpo místico e a sua esposa dileta. Bendito seja Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Papa São Pio X, rogai por nós. Papa São Pio V, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.